Fala galera, tranquilo? Ontem eu falei na aula de lógica de programação sobre como calcular o maior e o menor, né? Dentro de um laço de repetição. A gente não acabou repetição ainda, a gente está trabalhando, né, até então com para, que é uma estrutura de repetição que eu uso quando eu já sei previamente quantas repetições do bloco de comandos nós vamos fazer, né? Aí eu uso para de uma quantidade inicial até essa quantidade de repetições que eu vou ter para poder trabalhar. Só que tem casos aonde eu não conheço a quantidade de repetições, ou seja, é o número indeterminado de repetições. São algoritmos escritos em Portugal, né? Que ao invés de utilizar a palavrinha para, né, quando eu não conheço essa condição de parada, do meu laço de repetição, eu uso um comando que no caso é o comando com um teste, né? Um teste lógico, que é o enquanto. Então nessa estrutura, né, usa-se uma variável lógica que similar ao comando SIA, então, né, há lá uma verificação, né, um teste lógico, e essa verificação é feita antes da primeira repetição, ou seja, antes ele entrar no laço de repetição, ele verifica a condição, né? Enquanto a condição for verdadeira, ele entra e começa a repetir. Se a condição for falsa, ele nem entra ou para de repetir o bloco de comandos, né? Geralmente, a essa estrutura, né, de enquanto e eu associo ela, né, à existência de um flag, né? O que seria um flag? É uma bandeira, né, um sinal que vai me falar quando eu vou parar de rodar a minha repetição, né? É a minha condição de parada da minha repetição, ou seja, é a minha variável que está controlando a parte lógica lá, né? No para, a gente viu a variável que controla o laço é um contador, né? A variável que conta quantas vezes eu repito. Eu vou ter um contador ainda? Posso ter dentro do bloco de repetição. O contador agora, ele não vai mais fazer, como é que fala? Ele não vai ser o critério de parada do meu laço. O critério de parada do laço é esse sinal, é esse flag, que é uma variável lógica, e quando ela for falsa, ela vai parar o laço, ou nem vai entrar no nosso enquanto, né? Então eu tenho aqui, ó, um exemplo de como que é, né, a estrutura básica do enquanto. Enquanto a expressão booleana, né, expressão lógica, né, essa expressão aqui tem que ser verdadeira, faça. Né, tá com cedilha aqui, mas é faca, né, lá no Visual G. E aqui dentro do enquanto, fim, enquanto, nesses comandos aqui, né, eu coloco os meus comandos que eu quero executar. Mesma coisa do para e fim para, né? Lembrando que eu uso enquanto quando eu não reconheço o número de repetições que eu vou fazer, tá? E quando eu uso para, quando eu já sei o número de repetições que eu vou fazer. Dá para trabalhar com uma coisa e outra? Sim, mas não é o caso aqui agora, beleza? Vamos para os exemplos? Vamos para as partes práticas para nós testarmos isso aí? Eu criei aqui, né, um exemplo, né, para entendermos na prática como usamos essa estrutura de repetição, vejamos um exemplo no algoritmo utilizando a ferramenta Visual G. Vamos implementar o algoritmo para somar valores até o usuário digitar o valor zero. Ou seja, vamos somar todos os valores que o usuário digitar, porém, quando ele atingir zero, o loop acaba. A cada interação do loop, vamos apresentar o resultado da soma. Então, nesta situação aqui, cada vez que ele passa, ele vai mostrar o resultado da soma. Tem casos que nós vamos mostrar somente após o fim enquanto o fim para. Vamos então para o nosso famoso Visual G. Vamos abrir ele aqui. Vou tirar, né, esses comentários aqui, que eu não preciso deles. Beleza?
Vamos apagar. Então lá, deixa eu começar a montar o esqueletinho aqui do nosso algoritmo. Vamos repetir aqui o enunciado do exercício. Vamos implementar um algoritmo para somar valores até o usuário digitar o valor 0. Então eu vou ler, né, números aí, né? Botar números inteiros, né? Para ficar mais fácil de trabalhar. Então eu vou declarar as minhas variáveis aqui. Declarar a variável um número, chamar de n, ela é do tipo inteiro. E como eu vou somá-la, lembra da técnica do somador, né, o acumulador? Então eu tenho que criar a variável soma. Então, soma. Ambas o tipo inteiro, ok? Bom, olha como é que são as coisas. Como é que é o comando enquanto? Vamos botar ele aqui. Enquanto a condição faça de que o fim é enquanto. É o bloco, né? A estrutura básica de comando aí, como é que ele funciona. Então aqui dentro eu vou colocar o quê? As minhas condições aqui dentro. Bom, vamos na teoria de novo para a gente poder só recapitular, para poder entender melhor aqui. Nesse tipo de estrutura, usa-se uma variável lógica para similar ao comando se não é verificado antes da primeira execução do laço. Ou seja, eu faço uma verificação da variável lógica ou da expressão lógica antes da primeira repetição. No caso do exemplo, qual que é o meu flag no caso aqui? Qual que é o meu critério de parada que ele fala pra gente? Até o usuário digitar 0. Ou seja, quando o usuário digitar 0, eu tenho que parar a repetição. Beleza? Então quer dizer o seguinte, vamos lá. O meu critério de parada é que o número que eu estou lendo, o número, seja o quê? Diferente de quem? De 0. Enquanto o número for igual a 0, eu vou repetindo. Concorda comigo? Beleza. Porém, olha que legal aqui. Se eu começar agora a rodar o algoritmo, né? Já vou até colocar aqui embaixo. O que eu faço dentro do meu enquanto? Eu faço a leitura, né? Então, escreva, digite o número, ou um número, né? E eu vou ler isso na variável n. Beleza? Bom, após eu ler o número, eu vou somá-lo, né? Então, soma recebe quem? Soma mais n. E pelo enunciado do exercício, ele fala, olha, a cada iteração do loop, ou seja, a cada repetição do loop, vamos apresentar o resultado da soma. Então, eu vou colocar aqui o quê? Meu escreva, vou botar aqui, soma, 2 pontos, espaço, soma. Bom, olha que legal. Qual que é o valor inicial de n? Se eu rodar o algoritmo aqui agora. Vai ser 0, né? Beleza. Ele vai entrar. Olha que legal. Vamos rodar. O que quer dizer isso aí? O que quer dizer isso aí? Por que ele parou o programa? Por que não entrou no laço de repetição? Foi um erro? O programa está certo. Bom, certo em que sentido? Nesses casos, quando a gente usa o comando enquanto, tem uma pegadinha, né? Tem uma jogadinha, não é pegadinha, tem um recurso que a gente vai ter que trabalhar com ele. Eu tenho que fazer uma leitura antes do enquanto, para evitar esse erro que nós vimos aqui, ó. Nenhum erro, né? Tá vendo? Eu mandei executar, ele não entrou dentro da minha repetição. Por quê? Olha aqui no escopo de variável aqui, ó. O meu variável n, ela foi inicializada com o quê? Com 0. Então olha aqui. 0
é diferente de zero? Não, esse aqui é falso. É igual o se, né? Ele já passou para onde? Para o fim do algoritmo. Então, para eu evitar esse tipo de coisa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a leitura da variável n antes do meu bloco de comandos enquanto. Digite o número. E aí? Eu digitei o número. Eu vou entrar dentro do enquanto. Aqui vai estar um outro erro. Pior ainda. Eu tirei a leitura de dentro do enquanto e trouxe para onde? Para fora do enquanto. Eu vou propositalmente forçar um erro aqui. Quer ver? F9. Digite o número. Vou botar aqui 5. Ele começa. O que aconteceu aqui? Como eu não coloquei uma leitura dentro do enquanto, ele entrou em loop infinito. Tá vendo? Ele vai repetir quantas vezes? Até ele dar um stack overflow ou estourar o buffer de memória da minha máquina. Um erro de máquina. Tá vendo rodando aqui do lado aqui? Isso é errado. Vamos parar. Né? Tem que parar o exercício aqui agora, né? Vamos parar, filho. Vamos parar. Isso. Parei. Por quê? Eu propositalmente forcei a um erro. Tá certo? Por quê? Se eu vou digitar números e ele vai parar quando eu digitar zero, e eu levei a minha leitura de variáveis para fora do enquanto, eu fiz com que o meu enquanto ficasse errado do ponto de vista que ele pode entrar em loop infinito, porque eu não coloquei minha leitura de variável de parada dentro do enquanto. Ou seja, eu tenho que fazer a leitura do n, né, do número, que é o critério aqui, né, de parada, antes do enquanto, uma única vez, e após eu fazer todo o processo, eu torno a ler o número. Porque aí eu fico o quê? Eu li a primeira vez, ele entra no laço de repetição. Se eu quiser parar, eu controlo o fluxo. Eu controlo o laço de repetição. Eu passo, digito 0, ele sai do laço. Quer ver? Digito o número. 5. Observe aqui agora que ele não ficou rodando direto. O que ele fez? Ele somou, né? 0 mais 5, deu o quê? Número 5. Certíssimo. Vou agora informar o próximo número. Número 1. 5 mais 1, 6. Próximo número. 4. 3. 8. Ou seja, eu vou digitar números aqui até o quê? Qual que é o meu flag? Qual é a minha condição de parada? O 0. Quando eu apertar o 0, ele fez o quê? Ele parou o laço de repetição. Então, galera, muito bacana o enquanto, porque ele me permite eu fazer leituras ou repetições indeterminadas, desde que, né, quando eu estou atrelado ele à leitura de dados, né, eu faço uma leitura antes do enquanto e outra leitura logo antes do meu fim enquanto. Beleza? Para que eu faço isso mesmo, Juliano? Para evitar do meu algoritmo, né? Por exemplo, a leitura antes do enquanto é para ele permitir a entrada dentro do meu laço de repetição. Tá ok? E por que eu faço a leitura antes do fim enquanto? Para que eu não deixe que a minha repetição, meu laço de repetição entre em loop infinito. Beleza? Ah, mas Juliano, não é mais fácil colocar então aqui um valor inicial para n com 1, ou 10, ou 20? Cara, é uma situação que eu não concordo com ela. Por quê? Está forçando o usuário a entrar obrigatoriamente pelo menos uma vez na sua repetição. Então, se eu coloco 1 no lugar do valor de n inicial, ou seja, eu substituiria essa estrutura, esses dois comandinhos aqui, né, por n recebendo 1, ele iria entrar dentro do enquanto. Mas se o cara, por exemplo, rodasse lá, entrasse no módulo sem querer, ele tem que entrar e pedir para sair? Depois que ele já entrou e for digitar um número? Não. Então, assim, acho mais coerente do ponto de vista de usabilidade é colocar uma leitura antes do enquanto
para não forçar o usuário a ser obrigado a entrar dentro da repetição. E a outra leitura logo antes do fim enquanto. Ou seja, eu faço a leitura, faço o enquanto, faço o processamento. Antes do fim enquanto, eu coloco uma nova leitura de variáveis. Beleza? Então, galera, vou só melhorar isso aqui. Está rodando bonitinho. Lembra a técnica do contador? Digite o primeiro número, digite o parará número. Então, eu vou fazer o que aqui? Vou colocar aqui uma variável C de contador. E vou fazer o seguinte com ela aqui, ó. Vai ficar um negócio legalzinho. Bem bacana. C recebe 1. Ok? E vou colocar aqui, ó, digite o C número. Digite o primeiro número, né? E repito isso aqui embaixo. Bom, até aí tudo bem. Tá igualzinho lá do para. Porém, lembrem que no para, o contador era controlado pelo próprio para. Ou seja, o incremento de 1 em 1 do contador, quem fazia era o para. Nós vimos também outros exercícios, igual de cálculo de porcentagem, número de pessoas dentro de uma faixa etária, que eu tinha que fazer meu contador à parte. Neste caso aqui, o meu C, né, antes dele ser colocado aqui, o que ele vai fazer com ele? O meu C recebe C mais 1. Querem ver? Digite o... Opa, eu inverti as pelotas aqui, né? É o primeiro número. Vou botar 0, vamos sair daqui. Inverti a paradinha aqui, né? Aqui também tem o primeiro. Eu esqueci do primeiro. Vamos lá. Primeiro. Vamos rodar. Digite o primeiro número. 5. Segundo número. 6. Terceiro número. Quarto número. E assim por diante. Ok, galera? Ou seja, eu utilizei aqui, né, o enquanto, usando a técnica do contador e também do acumulador, né? Acumulador é o soma, contador, o C. Beleza, galera? Bom, vamos voltar aqui, voltar a 0, né? Para poder fechar o nosso algoritmo. Vou voltar para cá. Aqui eu tenho para vocês fazerem em casa aí, né? Eu não vou colocar a lista de exercícios lá no grupo, lá na plataforma. Eu quero que vocês resolvam esses 3 exercícios aqui, para mim. Beleza? Que é elaborar um algoritmo em que o usuário entre com um número inteiro qualquer e o software imprima os 20 números subsequentes ao que foi digitado pelo usuário. Eu vou ter que utilizar o que já sei, né? Ah, são 20 números. Posso usar o para? Não. Dá para usar o para? Dá. Eu quero que se use realmente o enquanto. Beleza? Para forçar vocês a trabalharem, né, com o enquanto. Elabore um algoritmo que solicite que o usuário entre com 2 números, um inicial e o outro final. Aí você vai fazer o som enquanto desse número inicial até o número final. É usando para também? Não. Tem que usar o enquanto. Beleza? Número 3 aí, né? Escreva um algoritmo que receba a idade e o nome de um grupo de pessoas. Calcule e imprima ao final o nome da pessoa mais velha, né? A pessoa mais velha e o seu nome, né? A idade da pessoa mais velha e o seu nome. A idade da pessoa mais nova e o seu nome. Tem que mudar aqui, né? Aqui tem que ser a idade. A idade. Que eu coloquei no exercício, né, da aula de ontem. Só usei o para. Observação. Sabe-se que a leitura de dados será encerrada quando for digitada uma resposta igual a sair para o nome. Vou colocar aqui, né? Para. Não é resposta, né? Dado o nome, né? Dado um nome igual a
sair. Aí eu paro a minha repetição. Ok, galera? Então, pessoal, façam esses 3 exercícios aí, por favor, e me enviem por e-mail ou pelo WhatsApp. Beleza? Então, pessoal, fiquem com Deus. Bons estudos aí. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beleza, galera?